Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Os vereadores votaram diversos projetos de lei na última quarta-feira. Planos de intervenção urbana, autorização para obtenção de empréstimo para a cidade, alteração nas leis do funcionalismo público, entre outros. Confira as aprovações. Projetos que promovem melhorias viárias em algumas regiões da cidade foram aprovados em segundo e definitivo turno. São os planos de intervenção urbana. O PIO Setor Central foi aprovado por 44 votos favoráveis a 7 contrários. Votação com quórum qualificado de 2/3 dos vereadores. Um mínimo de 37 votos por se tratar de uso e ocupação do solo. O projeto prevê a regularização de imóveis e propõe uma adequação aos estacionamentos da região. Para o PSOL, faltou discutir o tema com a sociedade civil. Encaminha o projeto para a Câmara Municipal com um texto original. Depois, quando vai para a segunda votação, em cima da hora, como foi esse também aqui do PIO Central, é de apresentar substitutivo, emendas, sem dar oportunidade de audiência pública, sem dar oportunidade da sociedade ter acesso ao que está sendo discutido, que está sendo votado ali. Por isso a bancada do PSOL está votando contrário. E nós fizemos aqui várias ações em favor da revitalização do centro da cidade de São Paulo. E hoje é mais uma prova disso. A gente está votando um projeto de lei que vai dar as condições para fomentar comércio, para as pessoas virem dos bairros para a região central, com mais vagas de estacionamento, melhorando o sistema viário do centro da cidade, transporte público, transporte coletivo. O Plano de Intervenção Urbana Arco Pinheiros qualifica o território urbanístico da zona oeste da cidade. O texto substitutivo da liderança do governo foi aprovado em segundo turno de votação com emendas. Uma das principais ações é a de incentivar a habitação de interesse social, também votado em quórum qualificado. Foram 45 votos favoráveis e 7 contrários. O texto propõe intervenções da infraestrutura com aumento de áreas verdes, com a criação de espaços e equipamentos públicos e melhor mobilidade urbana. Uma área de aproximadamente 15 milhões de metros quadrados. O PIO Arco Pinheiros inclui as regiões do Butantã e da Lapa. Na verdade, é uma operação urbana que já está presente, ela já é vigente ali na região. Muda para adaptar ao projeto do Nova Raposo, que é a privatização da rodovia Raposo Tavares, que é terrível para toda a população do Butantã, Rio Pequeno, Fundão da Raposo, até outras cidades da região metropolitana, porque, na prática, tira a área verde de uma região muito grande para fazer mais pista de carro, que não comprova que diminui trânsito, já tem muito estudo sobre isso, tira a casa das pessoas e coloca pedágio, ou seja, as pessoas vão ter que pagar para poder usar uma rodovia que é muito urbana. E, além disso, verticaliza muito. Mas é uma região que, para ser verticalizada, tem que ter um planejamento viário. Como que vai ficar trânsito, como que vai fortalecer transporte público, como que vai ter toda uma infraestrutura viária que não está tendo nesse projeto. Não é só você fazer alargamentos viários, estruturas viárias, parques, mas sim poder prover habitação de interesse social. Então a gente garantindo que 35% no mínimo daquilo que é arrecadado pelo CEPAX possa ser investido em habitação, já é uma vitória para os movimentos de moradia. Aprovado em segundo turno de forma simbólica pelos vereadores, o substitutivo do Executivo, que permite a contratação de empréstimo de até 2,5 bilhões de reais, com a possibilidade de extensão do valor até 10 bilhões de reais. O objetivo é o de promover investimentos previstos no Plano Plurianual de 2026 a 2029 para uso de recursos em áreas como habitação, mobilidade urbana, meio ambiente, entre outras. O crédito poderá ser contratado junto a instituições financeiras, entidades de crédito nacionais e internacionais, públicas e privadas. O prazo é até 31 de dezembro de 2030. Durante as discussões, as bancadas do PSOL e do PT
se posicionaram contra. Chegou o substitutivo que o PL trata de uma operação de crédito, um empréstimo de cerca de 10 bilhões e tirando a possibilidade de aprovação da nossa emenda que esse investimento fosse feito na periferia. Não concordamos. Achamos que a periferia está numa grande desvantagem em relação ao centro expandido da cidade e precisa de mais investimento. Por isso, nosso posicionamento totalmente contrário ao PL e também pelo motivo de entender que a cidade tem uma saúde financeira, tem recursos em condições de fazer investimentos sem precisar de maneira nenhuma contrair dívida, contrair empréstimo. Importantíssimo o projeto que a gente votou hoje, a autorização para que a prefeitura possa contrair financiamentos internacionais. São Paulo só pode atrair esses investimentos, desses financiamentos internacionais, que são feitos em condições especialíssimas, alguns deles, inclusive, sem juros, né? A longuíssimos prazos e em áreas estratégicas da cidade, são feitos porque São Paulo tem saúde financeira, porque esses investimentos vêm para a cidade nas áreas de infraestrutura urbana, nas áreas de meio ambiente, nas áreas para diminuição de impacto das alterações climáticas. Não bastasse a autorização que a gente dá aqui, precisa também de uma autorização do Senado Federal. Então, assim, e São Paulo disputa esses financiamentos com outras cidades brasileiras. Foi aprovado o projeto que altera as leis do funcionalismo público. São determinações que abrangem o novo plano de carreiras dos servidores, integrantes no quadro de pessoal de nível médio. Disciplina e trata da avaliação de desempenho dos servidores públicos municipais e da bonificação por resultados. A votação do texto substitutivo da liderança do governo foi nominal, por 28 votos favoráveis e 16 contrários das bancadas do PSOL e do PT. Foram aprovadas emendas e o texto vai à redação final. A oposição criticou o fato do projeto retirar direitos importantes dos servidores, sem o diálogo adequado com as entidades representativas. Bom, em primeira votação, era um projeto que falava sobre funcionalismo público, tinha alguns problemas e nós estávamos dialogando para melhorar esses problemas, como, por exemplo, o abono de permanência. Chegou um substitutivo muito diferente, que agora retirava direito dos professores, principalmente os readaptados, que têm problemas de saúde física, mental e que vão perder o GEIF, que é a jornada de formação, a jornada pedagógica, vão ter questões de realocação de escolas, vão poder possivelmente ficar longe do local de moradia. Compila uma série de legislações, né, tratando tanto do servidor público como também das administrações das subprefeituras, da própria prefeitura, como também dos servidores da educação. Então é uma adequação na legislação que vem para aprimorar e melhorar principalmente o atendimento da parte da educação, aquele que é o maior cliente nosso, que é a criança ou adolescente que estudam nas escolas públicas. Não perde o direito adquirido. Eventualmente, quando eles estão em auxílio doença, eles teriam que ter uma parte do que é a hora normal e aquilo que eles recebem pela GEIF. E essa GEIF efetivamente só se dá quando você faz a formação. E como ele não tem condições de fazer a formação, ele deixa de receber. A gente já ajustou na legislação, a gente já explicou isso, foi ventilado muitas informações que não são verdadeiras acerca desse procedimento que a prefeitura está adotando. Eu acho que precisa ter mais respeito quando a gente fala de que os próprios servidores, quem faz a legislação, quem atua são os próprios servidores de carreira que atuam dentro da Secretaria de Educação. A Câmara de Vereadores também aprovou de forma definitiva o projeto de autoria do presidente da Casa, vereador Milton Leite, do União, para as novas tecnologias que visam a diminuição progressiva de poluentes na implementação do transporte sustentável. A bancada do PSOL votou contra. O que me incomoda é que é mais tempo para a eletrificação da frota, que é adaptar a frota de ônibus de São Paulo para o modelo menos poluente. Então, já tinha uma meta anterior que não foi cumprida, não teve nenhuma punição para as empresas, nem para a prefeitura, e teve muito recurso para fazer isso. As empresas de ônibus têm muito subsídio, bastante subsídio. Então, não tem justificativa para isso. Presidente, se a gente pudesse resumir para o povo de São Paulo, o que eles podem esperar de uma energia limpa desses transportes que circulam na cidade? Um veículo elétrico ou a gás muito mais confortável, sem poluição sonora,
ou de qualquer natureza, sem material particulado que nos prejudica muito, sem CO2, sem NOx. Nós teremos assim uma outra concepção, um outro conceito, uma cidade bem mais limpa e poluindo muito menos no ar da cidade de São Paulo. Mas não, uma hora os nossos problemas não acabam aí. Senão, vejamos, a cidade de São Paulo tem também 10 mil veículos que circulam aqui, 10 mil ônibus que são chamados fretados. Temos os caminhões que circulam na cidade de São Paulo, componentes com S10, S500, o S100 e o S500, que são altamente poluentes, com motores velhos, obsoletos e poluindo demais. Nós, da cidade de São Paulo, estamos tratando disso. Nós temos que tratar dos TEC, temos que tratar dos atendes, nós temos que tratar dos caminhões de lixo, dos VUCs, que nós temos restrições que só podem operar na área urbana, que devem obedecer os mesmos parâmetros. Na questão progressiva, o que se espera daqui para frente? Então, a cidade, muito rapidamente, no ano que vem, 1.750 veículos novos circulando com energia 100% limpa. E até 2038? Não teremos mais carros, ônibus da frota de transporte público poluindo a cidade de São Paulo. Projeto que prevê compensação de área ambiental na Operação Central de Tratamento Leste. Com a criação do Ecoparque Leste, foi discutido pelos vereadores. De acordo com o texto, há alteração do Mapa 2 na revisão do Plano Diretor para atender às necessidades ambientais e de sustentabilidade econômica da cidade com a gestão dos resíduos. A estrutura vai contar com um incinerador na região de São Mateus. A oposição foi contrária à proposta e justificou. Esse projeto é lamentável, porque vão fazer um incinerador, que é um assunto fora de moda, né? Você vai tratar com um procedimento muito fora de época, né? Você vai incinerar lixo no meio da cidade. E pior, né? Num local onde tem 10 mil árvores. Vão fazer um incinerador justamente numa área verde. É inacreditável, do lado de uma cidade, no meio do bairro de São Mateus. Mexe com o ZER, Zona Essencialmente Residencial, com o ZECOR, Zona de Corredores, mexe no zoneamento. Depois, a questão do ruído, praticamente tem um jeito manipulado lá de liberar geral o ruído na cidade. Então é um absurdo. O Executivo manda esse projeto de lei, que é para a gente tratar da destinação de resíduos sólidos. É importante para a gente, é importante para a cidade, é importante para a região, cuida do meio ambiente, é importante para a cidade. O projeto foi votado de forma nominal no painel eletrônico, mas ficou pendente de votação por ser quórum qualificado com um mínimo de 37 votos favoráveis. E foram 36 votos a 16. Olá, Amálio. Como sempre, é um prazer ter sua companhia aqui no programa. Privilégio estar com você, Carol, com os nossos telespectadores. A gente viu aí na reportagem da Elis Marina que a semana foi agitada, né? Essa semana na Câmara, muitos projetos aprovados, projetos importantes para a cidade. Com certeza, projetos que estavam na pauta efetivamente, né, com a proximidade do final do ano, eles vão, claro, para o plenário. E a gente viu votações importantes, a Elis explicou projeto a projeto, ficou muito bem explicadinha a matéria da Elis Marina. Uma questão importante que vale explicar para o nosso telespectador. Vocês viram aí os placares de votação que variam. Teve projeto aprovado com 28 votos, mas teve projeto que precisava de mais de 37 votos. E aí cabe uma explicação para você que nos assiste, e eu e a Carol estamos sempre falando para você se inteirar do processo legislativo. E a gente já sabe que você está nos assistindo e está aprendendo bastante. Não com a gente, com o processo legislativo, que você tem que tomar conhecimento de tudo o que acontece, porque mexe com a sua vida. Tem essa questão dos projetos que são aprovados com 28 votos, por quê? São 55 vereadores. Esses projetos necessitam o quê? Metade mais um. Se você pegar 55 e dividir por 2, dá 27,5, né? Então, 27 mais um, 28 aprova. Esses outros projetos que abriram a matéria da Elis, que são projetos que necessitam de 2/3, aí sim 37 votos. E quando isso acontece? Quando você entra e mexe na lei e ocupação do solo, que é a lei de zoneamento, que tem essa... Quando você mexe em qualquer coisa relacionada com a lei de zoneamento, você tem que alterar essa lei para implantar esse projeto lá dentro. A partir desse momento, você precisa de 2/3. Por isso teve projetos aí com 37, 38 votos. Então, isso apenas para explicar. Porque são os dois pios que a gente viu aí, né? O Pio Arco Pinheiros e o Pio Central.
o Pio Central, principalmente tratando de revitalização da região central da cidade, colocando uma questão interessante de pontos comerciais que possam ter estacionamentos próximos, já que nós tivemos um problema sério no centro, muitos comerciantes fecharam as portas, muita gente mudou do centro por causa de uma série de problemas que nós já falamos aqui. Cracolândia, a questão da segurança ou insegurança, né? Porque faltava segurança e falta ainda. Então, alguns procedimentos foram feitos para revitalizar o centro. Um deles, principalmente, a transferência já, que foi aprovada e que deve ocorrer a partir do ano que vem já, as obras para que a sede administrativa do governo do estado venha para a região central. Então, começou a revitalizar a partir daí, a partir dessas aprovações. O Pio Arco Pinheiros, ele destina uma verba importante para a habitação de interesse social naquela região do Pio Arco Pinheiros, que compreende também a região do Butantã, região da rodovia Raposo Tavares. É claro que a Elis trouxe a matéria, muito bem editada, inclusive, com as ponderações. Vereadores favoráveis, vereadores contrários, tudo fazendo parte do processo legislativo. Além de outros projetos, como esse, por exemplo, do vereador Milton Leite, que está se despedindo, né? Sim. Não vai fazer parte da legislatura de 2025. O presidente Milton Leite, que deixou realmente um legado aqui na Câmara Municipal de São Paulo, muito importante, pegou uma pandemia pela frente, conseguiu economias realmente muito importantes do Poder Legislativo e conseguiu, para vocês terem uma ideia, que nós, jornalistas, pudéssemos dar um furo de reportagem impressionante. Havia uma greve em São Paulo que estava marcada para o dia seguinte. Todas as emissoras de rádio, televisão, jornal estavam divulgando que amanhã tem greve. Pois bem, por volta de 10 da noite, vieram aqui os sindicalistas conversando com o presidente Milton Leite e essa greve não aconteceu. Isso foi inédito. Eu que já cubro a Câmara há mais de 30 anos, cabeça branca mostra isso, né? Então isso foi inédito. Então são algumas coisas que a gente tem que falar. Esse projeto dele é importante. Por quê? Porque ele tenta revitalizar a frota e despoluir a cidade de São Paulo. Essa questão do diesel dos caminhões, que é o S500, é um diesel altamente poluente. É aquela fumaça que sai muitas vezes dos caminhões que você tem que tapar o nariz. Então, tudo isso, os ônibus, de uma certa forma, estão indo no espaço. E esse projeto diz o seguinte, olha, até 2038, nós deveremos ter a frota de ônibus só com combustível limpo. Apenas para resumir, né, todos esses projetos que a Elisa explicou muito bem, né, Carol? E não acabou porque teve mais votação Sim, essa semana, né? Teve. A gente acompanhou tudo, né? Na última sessão plenária do ano, outros projetos de lei foram aprovados e teve também a aprovação final do orçamento da cidade. A repórter Elis Marina acompanhou. Sexta-feira movimentada aqui no plenário 1º de maio, com o encerramento dos trabalhos legislativos dessa 18ª legislatura. Vários projetos foram votados, o primeiro deles com relação aos resíduos da cidade, num projeto de lei que trata de São Mateus, Zona Leste, onde vai ter também a construção de um ecoparque. Era um projeto com quórum qualificado, já tinha havido uma votação que tinha ficado pendente porque era necessário 37 vereadores e votaram 36 favoravelmente. Mas nessa sexta-feira, o projeto foi aprovado definitivamente em segundo turno com emendas. Um projeto que ficou em 38 votos a 16. E as emendas, uma do vereador Milton Leite, o presidente da Casa, do União, que trata de uma questão de possibilidade de construção de laje em terminais, e uma outra emenda do vereador Eli Correia, também do União, para habitação de interesse social no Tamanduateí. Além disso, um outro projeto também passou em votação por aqui, também segue para a sanção do Executivo, de autoria do vereador Rodrigo Goulart, do PSD. Um projeto que muda o zoneamento ali na região do Pacaembu. Esse projeto foi aprovado pelos vereadores. E, finalmente, o orçamento aprovado no valor de 125,6 bilhões, atingindo várias áreas da cidade de forma importante, como habitação, cultura, meio ambiente. Um projeto que foi votado pelos vereadores de forma nominal no painel eletrônico por 42 votos a 11, com o registro dos votos contrários das bancadas do PSOL e do PT. E assim se encerra
por exemplo, neste momento, essa sessão plenária, lembrando que agora os trabalhos só retornam no dia 1º de janeiro para a posse dos novos vereadores e a continuidade de mais um ano legislativo, mas agora na 19ª legislatura. Você continua com a gente aqui na Rede Câmara São Paulo, acompanhando sempre as notícias e todas as informações. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Malha, a gente viu aí a aprovação do orçamento da cidade para o ano que vem, depois de muita discussão aqui na Câmara, né? Eu sempre falo que o poder legislativo da cidade de São Paulo, ele é um dos poderes que mexe com a nossa vida de verdade. Tem o poder executivo, claro, que é a prefeitura, tem o nosso poder judiciário, que a gente respeita, claro, mas tem o poder legislativo. E a força dele é muito grande. Nós falamos aqui, no Câmara em Ação, quando o orçamento chegou, com aquele valor original de 122 bilhões e 700 milhões de reais, nós falamos, eu e você, vai mudar. Não falamos? Então, e mudou. Por que mudou? Por causa das audiências públicas, por causa das demandas trazidas pela população, uma série de questões relacionadas à cultura, relacionadas à habitação de interesse social, que fizeram esse orçamento, através do substitutivo da Comissão de Finanças e Orçamento, que é a comissão que trabalha. O relator, no caso, que faz o relatório final, ele pesa todas essas ponderações que foram trazidas nas audiências públicas. E aí nós tivemos o quê? Uma elevação aprovada por 125 bilhões e 600 milhões de reais. 600 milhões e os quebrados aí foi a aprovação. Veja como aumentou. Desse valor, grande parte destinada à habitação de interesse social, que é, sem dúvida nenhuma, um trabalho que está sendo feito pela Câmara Municipal de São Paulo, através das legislações que foram aprovadas aqui, uma tentativa de se arrumar moradia para as pessoas que não têm moradia. Então, esses valores direcionados efetivamente para a habitação de interesse social. E uma coisa importante, o orçamento da cidade, como a gente sempre fala, ele traz as pessoas para cá, para participarem. Por isso que eu e a Carol, a gente ficava sempre falando, ó, participe das audiências públicas, participe das audiências públicas. E tem que ser assim no ano de 2025. Participar de tudo que tiver para se discutir aqui, porque a participação popular é fundamental. Muitas verbas, inclusive, foram alteradas, né, de subprefeituras, de secretarias, por causa da população, dizendo, esse valor aí não dá. Os próprios secretários, os próprios subprefeitos, eu não consigo com esse valor. Então, se mexeu de uma certa forma para se chegar a 125 bilhões e 600, me parece 652 milhões de reais. Então, tudo isso, Carol, é importante a gente passar para o nosso telespectador. O orçamento, a gente sabe, é o último projeto votado no ano e que foi votado efetivamente com discussões de lá para cá, com ponderações, tanto favoráveis quanto contrárias, tudo faz parte do processo legislativo. Mas, sem dúvida nenhuma, foi um aumento bastante considerável, né? Bastante. A gente está quase encerrando o último Câmara em Ação do ano, mas antes a gente tem um convite muito importante para fazer para todo mundo que está assistindo, que dia 1º de janeiro tem a posse do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores que foram eleitos e também eleição da mesa diretora e do corregedor-geral. E a gente vai acompanhar tudo a partir das 14h. Com certeza, nós estaremos ao vivo pela Rede Câmara São Paulo, trazendo todas as informações, eu, Carol Câmara, os repórteres apostos no plenário da Câmara, onde se dará efetivamente, não é? Essa posse. Veja quando eu falo do Poder Legislativo, o prefeito primeiro toma posse aqui, depois ele vai para a prefeitura. É a Câmara Municipal de São Paulo que dá posse ao prefeito da cidade de São Paulo e ao vice-prefeito. É importante lembrar isso. Esta semana nós já tivemos a diplomação, não é? E agora a posse para o dia 1º, onde eu e Carol Câmara estaremos aqui para falar de uma Câmara Municipal de São Paulo que tem 20 novos vereadores. Exatamente. 35 conseguiram a reeleição, 20, lamentavelmente, não conseguiram e os outros 20 que entram vêm completar com a maior bancada feminina da história do Legislativo paulistano. Exatamente. Então, dia 1º, a partir das 14h, na Rede Câmara e também nas nossas redes sociais. Mário, eu queria agradecer a sua companhia esse ano todo aqui no Câmara em Ação. Lembrando que a Web Rádio também vai estar lá, hein? Exatamente. Ei, Web Rádio, hein? Privilégio estar com você aqui sempre, você sabe, né? Desejar aos nossos telespectadores que nos acompanharam durante esse ano de 2024
tudo de bom nesse ano de 2025, não é verdade? Porque é isso aí. Nós vamos estar aqui dia 1º, já começando o ano, hein? É isso aí. Voltamos dia 1º para desejar no dia 1º já um feliz Aí ano sim, novo, né? aí sim, porque vale, né? Não precisa ser no dia 31, pode ser no dia 1º, que vale bastante. Aliás, no mês de janeiro todo, o pessoal vai se encontrando e vai desejando feliz ano novo, né, cara? Obrigada, Málio. Obrigado você sempre. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal sãopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.